o livro, ele é, na verdade, a caminhada, né, de cada um de nós, né? Ele é apanhado, né, de textos que foram produzidos, né, durante os anos de 2020, 2021, 2022. Né? Esse livro está sendo elaborado, ele tem esse corte, né, ele vai até 2022, e são textos oriundos de pesquisas mesmo dessa caminhada. Né? E é difícil fazer um livro, porque a gente precisa dar uma configuração, né? Como é que a gente vai reunir esses conhecimentos todos, né? Porque é muito interessante, assim, apesar de sermos 3, né? Temos muitas interfaces em comum, né? E aparece esses atravessamentos, né? Ali na composição do livro, né? O livro ele tem 3 eixos, né? É mais ou menos um pouco, né? O que cada um de nós se debruça, vamos dizer assim, na maior parte do seu tempo, mas tem muita convergência também entre essas 3 áreas, né? Então, já está aí para quem quiser e puder fazer o download do livro inteiramente gratuito, online, contribuindo, né, para a polinização do conhecimento, né, como é a missão de um programa de pós-graduação, de uma universidade pública, principalmente. A gente acha que tudo, né, é muito, muito, muito bom que a gente tenha conseguido fazer isso. E o livro, então, ele se materializa em 3 eixos, né? Ele tem... ele se materializa em 3 eixos que tem todos os componentes, os conceitos, né, os projetos que foram desenvolvidos, tem relatos de experiência, né, tem artigos que são mais conceituais, né, mas todos eles apontando cada um deles apontando para cada um desses eixos, né, apesar da interdisciplinaridade. Então, o primeiro eixo é aprender projetando, né, é um eixo que aparece assim, um pouco mais com as pesquisas do Design Escola, que é um projeto de extensão que pertence ao Deseduca, que eu coordeno junto com a professora Bárbara Emanuel, que também está aqui, é um privilégio tê-la como parceira aí de pesquisa e de projeto. O segundo eixo é o eixo aprender criticando, questionando, né? Na verdade, a gente questionando. Foi um debate também, chamar isso. Aprender questionando. E o terceiro eixo terceira parte se chama estratégias pedagógicas, né? Acho que a gente podia falar um pouquinho sobre cada um desses eixos dos Eu acho que a gente podia falar também um pouquinho do que foi o processo, né? Porque a gente tinha... É muito interessante falar um pouco do processo. Esses eixos, eles não são do Deseduca, né? Talvez faça essa impressão, mas eles foram criados para o livro, né? E a gente teve um processo todo primeiro de seleção, né, desses artigos que acabaram virando os capítulos do livro. A gente menciona no próprio livro a fonte desses artigos, né, se não me engano, são 3 fontes. E a gente teve Eu acho que vale, Bárbara, pontuar que não é um livro de textos totalmente inéditos, né? Embora, né, como houveram algumas revisões, né, em alguns artigos e tudo mais, né, o texto que você vai encontrar nesses livros não é idêntico ao de suas fontes originais, né? Então, em alguns casos, houve acréscimo, em outros casos, houve decréscimo, houve enxugar um pouco ou revisar, tá? Mas, de qualquer forma, eles são textos que primeiro saíram para o mundo, né? E eu acho que o primeiro esforço desse livro foi de falar, olha, o que é o laboratório? O que é o laboratório de design e educação? Né? O que a gente está produzindo? Então, foi de fazer essa junta dessas produções que, a princípio, estavam colocadas. Então, eles não tinham essa divisão, né, em eixos, como a gente está elaborando aqui, pré-definida. A gente tinha os textos, a gente tinha, olha, isso é dos nossos, né, egressos, dos nossos doutorandos, dos nossos mestrandos, dos nossos alunos de graduação, nossos bolsistas, tem isso aqui de produção. Que sentido, que agrupamento isso faz, né? Então, acho que esse foi um primeiro desafio que a gente se deparou, né? Então, deixa eu devolver para a Bárbara aqui para continuar, mas só para lembrar dessa coisa do ineditismo, né? Acho que o único texto inédito é o texto do Eduardo Barros Gonçalves, que está aqui no livro. É um texto que ainda não tinha sido publicado. Todos saíram em congressos e revistas. Mas essencialmente o processo foi criar cartões, né? É uma técnica utilizada para diversos fins.
associei muito fortemente a ideia de card sorting, bem com objetivos diferentes, mas, enfim, você cria cartões e vai tentando criar uma arquitetura da informação em categorias, né? Então, a gente foi mexendo, inclusive fisicamente, fazendo mesmo os cartões, agrupando e criando essas grandes categorias. Aí houve algumas tentativas, algumas se encaixaram mais facilmente, como a Bianca mencionou, por exemplo, aquilo que diz respeito a artigos muito relacionados ao design na escola, que é um grupo de estudos, fica talvez mais fácil de visualizar, e outros, a gente teve algumas tentativas, mas a gente acabou por criar essas 3 categorias, e assim ele tem 3 partes, né? Que, de alguma maneira, os artigos não foram criados, como a gente mencionou, por um livro, mas eles conseguiram se encaixar segundo algum entendimento, né, pessoal? Porque uma categoria é uma maneira de ver, né? Necessariamente não seria essa, poderia ser outra, mas foi assim que a gente foi criando as categorias e achamos interessante. Acho que é um exercício que no próximo livro a gente nem sei, a gente nem conversou ainda, né? Mas a gente pode pensar em como fazer.